Tem invernos com muita neve na Suécia, cobrindo todas as estradas e retardando o trânsito. Alguns carros podem ter de encostar na beira da estrada e sair apenas com a ajuda de um trator. Isto é uma coisa comum por lá. Mas um dia, durante uma nevasca, algo surpreendente aconteceu. Em 19 de dezembro de 2011, um homem chamado Peter Skylberg se viu em uma armadilha de neve após ter saído da estrada principal no norte da Suécia. Então, pessoas em motoneves o encontraram acidentalmente, o tiraram de lá e o levaram para o hospital. Pode parecer algo comum, mas aqui está o detalhe. Se passaram 2 meses até que ele fosse encontrado, e lá fora, naquele momento, a temperatura havia caído para menos 30 graus Celsius. Aquele homem sobreviveu após passar 60 dias sem água, comida e fontes de calor, entre ventos gelados e neve sem fim. As pessoas que o encontraram disseram que o carro estava enterrado sob 1 metro de neve e Peter Skylberg estava sentado, tremendo, dentro de um saco de dormir no banco da frente. Ele não conseguia falar. Quando chegaram com ele no hospital, os médicos ficaram espantados. Eles conheciam casos em que as pessoas haviam sobrevivido em temperaturas frias por muito tempo, mas não por 2 meses. Uma pessoa pode viver sem água por alguns dias, mas Peter não teve problemas com isso, uma vez que extraía água da neve. Sem comida, uma pessoa pode sobreviver de várias semanas a 3 meses. Mas e o frio? Como ele resolveu este problema? A temperaturas tão baixas, as pessoas podem congelar em questão de horas. Os médicos que trataram Peter afirmaram que seu corpo parecia ter ativado o modo de sobrevivência e caído em sono profundo, como fazem os ursos que hibernam durante o inverno. Mas o corpo humano só pode baixar a temperatura em alguns graus. Isso não é suficiente para sobreviver na neve a menos 30 graus. Talvez o homem tenha conseguido, de alguma forma, baixar ainda mais sua temperatura. O caso de Peter Skylberg se tornou famoso. Médicos e cientistas de todo o mundo apresentaram suas hipóteses sobre como este homem conseguiu sobreviver. Ninguém sabia dar a razão exata. Muitas pessoas afirmaram que foi apenas um verdadeiro milagre. Outras acreditavam que era o resultado de vários fatores combinados. Um desses fatores é o saco de dormir. Ele ajuda a manter melhor o calor do corpo, de modo que sua temperatura pode não cair por um longo tempo dentro do saco. Outro fator que provavelmente teve uma função chave foi o efeito igloo. Os povos indígenas que vivem no Polo Norte fazem suas casas a partir do gelo e da neve. Você provavelmente já viu essas casas redondas na internet ou no cinema. Não está quente dentro delas, mas elas não deixam o frio entrar. O design peculiar dessas casas ajuda a manter o calor acumulado dentro delas. Os igloos podem proteger contra ventos fortes, mas só é possível sobreviver dentro deles se você estiver usando roupas quentes. Talvez o carro de Peter tenha se transformado em um igloo. A neve se agarrava a ele de todos os lados, bloqueando o calor em seu interior. Muitas pessoas se perguntavam por que ele não havia tentado sair e encontrar ajuda, mas parece que Peter fez a coisa certa. É muito perigoso sair em tais condições. Não se sabe onde está, o frio está congelante e tem uma nevasca acontecendo. Digamos que você saia do carro e tente chegar à estrada mais próxima. Você fracassa e volta, mas você não consegue mais encontrar seu carro porque a neve o cobriu. Agora, sua situação é ainda pior. A única opção é começar a cavar na neve e fazer um igloo. Se você tiver roupas quentes, um igloo o ajudará a se manter quentinho e ganhar algum tempo. Mas a solução certa é ficar dentro do carro e esperar pelos socorristas, especialmente se você não souber onde está. Se não tiver luzes de comunicação ou de sinalização, então tente fazer uma fogueira. A fumaça pode atrair a atenção de quem passar na estrada mais próxima. Peter Skylberg passou algum tempo no hospital, recuperou suas forças e se curou. É muito mais seguro estar em um quarto frio fechado ou em um igloo durante o frio. Entretanto, se você estiver preso em uma nevasca severa sem roupas quentes, você tem cerca de 30 minutos a 2 horas. Talvez ainda menos se você não se mexer. Mas em 1980, aconteceu um milagre que chocou pessoas e médicos em todos os Estados Unidos. Jean Hilliard, de 19 anos, estava dirigindo para casa à noite para a pequena cidade de Langby. Ela perdeu o controle e acabou em uma vala. A garota decidiu caminhar até a casa de seu amigo. Ela então viu a casa do amigo, mas não chegou lá, pois ficou muito fraca e desmaiou. De repente, Jean caiu e perdeu a consciência. Jean Hilliard estava usando um casaco de inverno leve, botas de cowboy e calça. Então ela não estava bem preparada para as condições climáticas adversas. Havia uma forte nevasca e vento do lado de fora, de modo que ninguém a notou. O amigo que Jean queria visitar viu a garota congelada perto de sua varanda somente pela manhã.
Jean Hilliard ficou caída lá por 6 horas. Seu corpo estava duro e frio, como se fosse feito de borracha. Seus olhos pareciam de vidro. O homem que notou a garota tinha certeza de que ela não estava viva, mas então ele viu bolhas de umidade no nariz dela. A garota estava respirando. Ele a levou para o hospital. O corpo dela não dobrava, então colocar a garota no carro foi problemático. Os médicos correram imediatamente para ajudar Jean, mas não foi tão fácil assim. Eles não podiam nem mesmo fazer alguma injeção, pois as agulhas se quebravam. Os músculos estavam muito rígidos e congelados. Seu corpo ativou o modo de emergência e parou de fornecer sangue aos músculos e tecidos moles. Todo o líquido vermelho era direcionado para os órgãos vitais. Além disso, no modo de sobrevivência, nosso organismo pode retardar todos os processos corporais internos. O coração começa a bater mais devagar, os pulmões consomem menos oxigênio e o metabolismo quase para. Tal economia de energia ajudou a garota a sobreviver, mas os médicos ficaram ainda mais surpresos que Jean não teve nenhum problema sério. Ela ficou congelada, mas os cristais de gelo não destruíram sua pele e seus tecidos moles. Os médicos decidiram aquecer a garota com um monte de almofadas de aquecimento. Aí, finalmente conseguiram injetar medicamentos. Poucas horas depois, ela recuperou a consciência. Os testes mostraram que Jean estava em perfeita saúde. Enquanto isso, você pode entrar em uma armadilha severa não apenas na natureza com o mau tempo. Você pode ficar preso em um elevador em um prédio cheio de pessoas em Manhattan e ninguém saber disso. Isso aconteceu em 1999 com Nicholas White. O gerente de 34 anos estava trabalhando até tarde no escritório e decidiu fazer uma pausa. Depois de tomar um pouco de ar fresco do lado de fora, Nicholas chamou o elevador para voltar para o 43º andar. Mas ele ficou preso no elevador. Já era bastante tarde e quase todos os trabalhadores haviam saído do prédio. O pior é que era sexta-feira à noite. Nicholas não tinha telefone, não tinha comida e não tinha água. Ele apertou o botão de chamada de emergência, mas ninguém o atendeu. As câmeras funcionavam perfeitamente, mas os guardas não o viram. O prédio estava bastante vazio. Nicholas lutou contra a claustrofobia, caminhou de um lado para o outro, pulou, se deitou, tentou abrir as portas e esperou que alguém o resgatasse. Havia trabalhadores de obras em outros andares, mas eles não ouviram Nicholas. Além disso, colegas seus ainda estavam no escritório onde ele trabalhava. Eles estavam certos de que Nicholas tinha acabado de voltar para casa. Eles deixaram o escritório usando outros elevadores e não notaram que Nicholas havia deixado suas coisas em sua mesa. Nicholas estava desesperado. Ele foi resgatado 41 horas depois. Ele estava deitado no chão do elevador, atormentado pela sede, quando de repente ouviu uma voz do alto-falante dizendo: "Ei, tem alguém aí?" Os socorristas tiraram o homem de uma caixa de metal e os donos do prédio lhe pagaram uma compensação pelo incidente. Apesar deste pesadelo, Nicholas continuou a usar elevadores. Sim, vivendo em Manhattan seria problemático evitá-los. Certamente para Nicholas a vida tem seus altos e baixos.